Eu convido você para pensar um pouco sobre o cérebro humano e toda a sua tecnologia natural, herdada de um Deus inteligente, um ser que está acima da nossa capacidade de pensar, porque se Deus fosse o que nós pensamos, ele nunca seria o que ele é. E por ele ser o que é, ele nunca será o que nós pensamos. Imagine o homem usando o cérebro para produzir máquinas e posteriormente esse cérebro ficar dependente dessas máquinas. Ao invés de cérebro, próteses, robôs, IA, sempre pensando que o cérebro humano tem que estar à frente, produzindo cérebros, próteses, para que este homem use essa prótese e ainda pense que essa prótese é mais inteligente do que ele mesmo. Olha o absurdo do que é o homem. Em vez de construir então um cérebro para um robô, este homem ele começa então a construir um robô para um cérebro humano. Então a proposta, a inteligência artificial, ela não quer mais replicar a vida, mas ela quer associar a vida a essa dependência de uma artificialização da própria inteligência do homem, em que o homem se vê refém de uma inteligência artificial que depende dele para que ela produza por meio de dados recebidos pelo cérebro humano, pela inteligência humana. Praticamente é um caminho de pesquisa que a ciência procura responder e o mundo científico praticamente está voltado para essa área. Eu não sei querendo chegar a onde, apesar que estamos vendo resultados em vários campos práticos da vida, na parte da agricultura, na área da saúde, da própria educação. Só que com a inteligência artificial biológica, nós vamos ter um comportamento de suspeita, porque significa que a replicação do ser humano ele deixa de ser um princípio em que a singularidade ela não é mais vista como algo ímpar. Por quê? Imagine que se puder replicar ou fazer o clone de alguém e você encontrar com esse clone seu e uma legislação permite que isso aconteça, a sua singularidade será perdida? Certamente a identidade da aparência será cometida por uma estranheza, por uma distorção. Porém, você ainda continuará pensando que você é você mesmo. Mas esse outro, quem será? Ou seja, sempre estaremos levantando suspeita, porque o sonho futurológico nos leva para caminhos inimagináveis. A inteligência artificial biológica ela tornará crucial alguns dilemas éticos, principalmente aqueles que se relacionam com o lado intuitivo, cognitivo, o lado inabalável da pessoa que, por um lado, está sendo afetada com esta réplica ou com todas as próteses produzidas com a ilusão de que vai substituir o homem. A máquina ela pode operar mais do que o homem, mas substituir o homem não. A máquina ela nunca vai pensar. A máquina ela nunca vai sentir. A máquina nunca vai afetar o ser humano no mais seu profundo ser. Agora o outro sim. O outro participa da construção do caráter um do outro.
O homem se referencia pelo homem. Até mesmo um animal pode educar um homem. Mas a excelência da educação vem de um homem para com o outro. Então nós vamos ver que os dilemas éticos eles serão praticamente insolúveis, porque a história da tecnologia vai chegar a um ponto de partir ou dividir aquilo que é necessário e aquilo que escolhemos, aquilo que é uma invenção desejável e aquilo que podemos descartar, aquilo que nós vamos nos ver necessitados de adaptar e nos forçar a conviver com essas coisas ou simplesmente nos alienar delas, apesar delas estarem presentes. Apesar que o homem já é comprovado, mesmo quando a coisa traz prejuízo, esse homem ainda ele faz uso dessas realidades produzidas por coisas estranhas, por próteses, por cópia. Quando eu penso em Platão, eu penso no mundo das ideias, no mundo ideal. E penso também naquela cópia falsificada daquela realidade única em que ali, essa realidade única, a essência, a existência, ela permanece porque ela é única. Então nós vamos entrar num século em que a reflexão filosófica ela tem que sobrepor a ética, nos tornando capazes de construir um novo conhecimento, não apenas científico, mas reflexivo, em que o mundo virtual, que a priori a gente o tinha como um mundo abstrato, e que a posteriori nós podemos pensar num mundo concreto, mas não por vias de rede ou virtual, apesar que hoje já está concreto que a relação humana afetiva está se estendendo via os canais de comunicação nas redes. Ao ponto, como eu disse num vídeo que eu gravei, que um jovem de 14 anos tirou sua vida porque criou um personagem na IA, apaixonou-se pela inteligência artificial, houve um intercambiar de ideias, de conversas, e foi criando afinidade até que a pessoa se viu perdida na sua própria identidade. Nesse início, então, nós precisamos refletir e pensar aonde Deus entra em todo este negócio. Aonde Deus entra neste negócio? Em que o avanço tecnológico, a inteligência artificial, a nanotecnologia, que consegue, de uma forma impressionante, criar coisas tão pequenas, mas com tanta informação e com tanto potencial. E a neurobiologia, a neurociência, a psicopedagogia, tudo aquilo que envolve a dimensão do homem, que transcende aquilo que é físico, que está na metafísica humana, em que esse homem ele não consegue abraçar, mas está presente em sua vida afetiva, seus sentimentos, seus afetos, tanto aqueles que ele direciona, afetando os outros, como aqueles também que eles são afetados nas relações. Nessa nova época, nós precisamos, além de refletir, discutir, pensar isso, pensar Deus, onde a ética será precedida ou impedida, e pensar na instauração de uma tecnologia que ela seja compatível com a humanidade e não com a desumanidade. Que possa ser recebida de forma ativa pelo homem e que quando esse homem estiver passivo, ela seja uma IA que venha trazer benefícios. De maneira que possa ser criada uma máxima. Se aquilo é bom para IA, ela é bom para mim, ela é bom para você, ela é bom para todos. Porque quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em Jesus, o seu Filho.
E quando pensamos em Jesus, nós podemos lembrar ao longo da história que ele deixou exemplo para nós, dizendo que, olha, eu estou dando exemplo aqui para que vocês façais o mesmo. Ou seja, o que Jesus fez traz benefício para todo mundo, inclusive para ele. A nossa inteligência, em prática, em essência, em existência, ela produz aquilo que nos faz bem. A reflexão, ela edifica, ela nos leva a pensar que podemos criar, podemos inventar, mas tudo isso estará sujeito à nossa capacidade de frear qualquer possibilidade de prejuízo para a humanidade. Jesus então disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu amando você, você amando o outro. Olha como que o benefício será para todos. Então só podemos pensar numa inteligência artificial em que o homem, no processo ativo na construção, quando ele passivo recebendo, porque os caminhos serão muitos, porque ela será alimentada pelo cérebro humano, apesar de formalizar respostas, mas em perguntas construídas. Agora você não seja um idiota em fazer perguntas idiotas, porque ela vai responder coisas idiotas. E você pode sair como um idiota crente naquilo que a IA ofereceu. Mas não esqueça que essa inteligência que Deus deu ao homem para programar, para criar janelas, para pôr em movimento esse potencial criativo do homem, e o objetivo é levar o homem a uma reflexão. Se eu sou assim, porque aquele que me criou está bem acima de mim. E a ele eu devo toda a honra e toda a glória. E você fazendo assim, você não vai perder com o avanço tecnológico. Muito pelo contrário. Seja você ativo ou passivo, mas conectado a essa história que nos trouxe a máxima da vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso traz benefício para mim, para você, para a tua família, para a família do outro, para o mundo. E a humanidade, então, agradece. Não a humanidade como povo, mas a sua humanidade. Porque verá que teu cérebro, ele tem uma instância psíquica, alma viva, que vem de Deus. E que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus.